Prezados da sociedade legal, vamos falar um pouquinho sobre a posse de armas. Lá em 1987, naquela época, nós éramos regidos pela Constituição de 1967, né, realizada no período militar. Nós estávamos em processo de redemocratização. No ano seguinte, em 1988, foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, que é a nossa atual Constituição. O que acontecia principalmente na classe média? Geralmente todo mundo tinha um revólver. A casa geralmente tinha um revólver. Tinha pessoas, né, famílias ali que tinham até duas, três revólveres em casa, né? Porque às vezes recebeu de herança, coisa assim, e aí incorporou. Mas geralmente as famílias ali, cada casa tinha um revólver. Não era pistola, né? Era revólver ou calibre 22 ou 38. Este era o comum das famílias. O que acontecia? As pessoas naquela época não tinham apartamentos, né? Então todo mundo morava em casa. Então tinha aquele negócio de vizinhança, né? Um vizinho meio que cuidava do outro ali. É importante também dizer que naquela época as coisas eram muito difíceis, né? Era uma época difícil, era uma época de inflação muito alta, né? E tinha muita pobreza como hoje, né? Hoje talvez as pessoas tenham mais acesso a coisas materiais, né? Celular, coisa assim. E naquela época eu me lembro que era comum as pessoas terem no quintal, hoje que não é comum, né? Mas que ajudava, né, na alimentação, era ter, por exemplo, galinhas no pátio, né? Aí tu tinha três galinhas, quatro galinhas, né? Até se comprava na feira galinha viva. Muita gente não sabe disso, mas tu ia na feira e trazia uma galinha viva. E ela colocava, uma galinha põe um ovo por dia. Então, se tu tinha quatro galinhas, é quatro ovos por dia, já dava para ajudar na alimentação, né? Porque era uma época de muita inflação, muito difícil, muita pobreza. Claro, não dá para comparar, por isso que as coisas a gente tem que comparar, as pessoas que gostam da posse de armas, tu tem que saber que são épocas diferentes, com situações, momentos diferentes. Existiam menos bandidos, menos marginais, menos pessoas, né? E as coisas eram mais rígidas, não é? Então, favorecia a tu ter um pensamento de que as coisas eram mais tranquilas, com menos violência. Realmente eram, mas não é porque as pessoas tinham armas, era porque a situação era diferente, né? Então, o que que acontecia naquela época? Era comum, e a gente escutava e ouvia falar, ou tinha alguma notícia, né? Ah, tem um cara que é bandido aqui na região. Daqui a pouco ele aparecia morto, né? Ou ele se desentendia com outro bandido lá e matavam, e o pessoal nem perdia muito tempo investigando, né? Outra situação que podia acontecer, outra situação. Ah, às vezes tinha algum boato, alguma coisa. Ah, a última vez que viram ele entrou no carro da polícia ali. E aí perguntava pra polícia, não, a gente liberou ele, daqui a pouco ou não encontravam o corpo do cara, ou daqui a uns dias encontravam o corpo do cara. E ficava por isso mesmo, né? Ou se ele fosse preso, podia acontecer dele aparecer, ter se suicidado na prisão, coisa assim, né? Então era mais ou menos essa situação que acontecia. Outra coisa, as pessoas tinham medo de ser presas, né? Porque não é como é hoje, né? Tu vai preso e o Estado te dá uma certa segurança, mesmo que seja terrível os presídios hoje em dia,
naquela época era terrível também. Se não, se tu fosse preso naquela época, ó, tu levanta os punhos porque vai vir uns 10 pra te bater. Tu tá ralado se tu for preso, né? Então, os bandidos e quem não era bandido tinha muito medo, né? Porque tu não tinha proteção. Eles iam te largar lá. Os presídios eram geralmente administrados pela polícia militar. Eles te largavam lá e tu te vira sozinho. Não tem essa proteção aí que tem hoje. Então, as coisas ninguém queria ser preso, né? Outra coisa, tu podia ser denunciado, né, por telefone e depois alguém ia um inspetor, dois caras da polícia lá bater na tua porta lá, podia estar ruim. Bom, então era isso. Na minha cidade até tinha duas lojas lá que vendiam arma. Eu nunca entrei, mas passava na frente. Geralmente se vendia era produtos de pesca e caça, né? Caça e pesca. E tinha escopeta, o que é mais, e pistola e 38, mas eu não sei como que era a legislação na época. Bom, a outra coisa que não acontecia, né, por exemplo, dava uma confusão, é uma coisa que eu também nunca vi. Alguém deu uma confusão lá, uma briga, alguém puxou um revólver lá e deu um tiro ou ameaçou alguma coisa. Isso era perigoso fazer isso aí. Porque tu fazia isso aí com uma pessoa, daqui a pouco batiam na tua porta lá, tu ia ver no olho mágico, tinha cinco caras com um revólver na mão. Quer dizer, eram amigos, parentes da pessoa que tu ameaçou, que tu deu um tiro ou não deu um tiro, acertou ou não acertou, até chegar a polícia ali. E aí, o que que tu faz? Né? O que que tu faz? Tu abre a porta, tá perigando tomar um tiro e põe em risco a tua família. Se tu ligar pra polícia, se tu for pro presídio ou for preso ou dar algum rolo, tu vai ter que dizer. E aí tu tá ralado. Então, todo mundo pensava muito bem antes de sacar uma arma e atirar, porque a situação era outra, né? Por exemplo, que podia também acontecer, tu, digamos que tu atirou, então tu foi processado por tentativa de homicídio, né, ou até homicídio, aí tu estava ralado, porque o juiz naquela época geralmente era interventor, o governador ou a junta militar designava uma pessoa, ele não era um juiz de direito, que nem tem hoje. E às vezes o Estado podia te dar um advogado ou tu te defendia sozinho. Te vira aí, né? Ah, mas eu não sei nada de lei. Ah, te vira aí. Toma aí o código aí da época e te vira aí. E tu ia ser condenado. E aí imagina, tu pegava 20 anos de cadeia lá, destruía a tua vida. Então ninguém, era muito difícil tu ver alguém sacando alguma arma. E eu me lembro que até eu vi uma vez que aconteceu que dois vizinhos se desentenderam, não é? E aí até trocaram um empurrão ali, uns tapas ali. O- Eles poderiam ter entrado os dois. Eu me lembro que eu frequentava a casa dos dois, sabia que os dois tinham uma arma. Nenhum dos dois entrou dentro da casa para pegar a arma e voltar armado. Porque é aquele negócio, se tu, cada tiro uma sentença. Então era muito perigoso, não era que nem hoje, que o pessoal, tem briga de vizinho, o cara já puxa o revólver, atira e fica por isso mesmo. Não, tu tava ralado, tu destruiu a tua vida todinha ali da tua família, e o bicho pega pra capar, né? Então é aquele negócio. Daqui a pouco tu ia preso, tu ia apanhar. Daqui a pouco os vizinhos, os conhecidos do vizinho, os parentes do vizinho iam bater na tua porta tudo armado também. Porque todo mundo tinha arma. E aí? A giripoca vai piar. Outra coisa, chega o camburão, te pega, daqui a pouco tu some e aparece morto aí. E aí? E a quarta coisa é o seguinte, tu caía na frente do interventor, o cara te dava uma sentença de 20 anos de prisão. Não era juiz que nem é hoje aí. Deu, o promotor te ralava, tu ia pra cana e tá ralado.
Então, então eu nunca escutei um tiro e nunca vi ninguém puxando uma arma para ninguém. Outra coisa, né? Digamos que alguém tivesse arrombando um Fuca na frente da casa aí. Geralmente naquela época era Fuca e Brasília que o pessoal tinha. Ah, tu deixou o carro na frente ali, o cara tá arrombando ali, qual era qual era o costume que o pessoal tinha? Ah, dava um grito ali e dava um tiro para cima. Eu não saía atirando na pessoa. Mesmo o bandido. E o bandido podia atirar, né? Porque todo mundo tinha arma. Mas ele também, se ele tirasse, se ele te desse um tiro, ia acontecer alguma coisa muito ruim com ele, né? A- o bandido tinha medo de ser identificado, porque ia acontecer alguma coisa, ele ia dar ruim para ele. Então era outra época, né? As leis eram mais rígidas, bem mais rígidas. Hoje não é nada, né? Ninguém vai preso aí. É muito frágeis, as nossas leis muito fracas, né? É pouca punição e muita impunidade. Naquela época, a giripoca vai piar. Só que, se tu vai perguntar qual é o teu pensamento, ó, eu acho que o civil comum não deveria ter arma, mas ele tem que ter uma segurança do Estado, né? Para que, se ele precisar do apoio policial, ele tenha. E quem é, quem é agricultor, aí sim, esse aí tem que ter arma, ou tu tem um negócio, né? Tu tem um comércio, então tu deixa uma arma lá no comércio. Mas tem que ter cuidado também para roubar. Esses casos eu sou favorável. Agora, essa era a noção da época. É essa aí que era a situação da época, né? Agora, se tu deixar todo mundo armado, tu vai ver o que acontece aí. Então eu sou contra. Então o pessoal é meio saudosista. Ah, naquela época não tinha violência e todo mundo tinha arma. Era revólver, não é essas armas automáticas aí. Era revólver comum. Tu não podia comprar. Tinha gente até que tinha um arsenal em casa, mas geralmente era, era um 38 assim. Então eu nunca vi ninguém atirar em ninguém. Nunca escutei nenhum tiro naquela época. Então era isso, pessoal.